E aí galera, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa aula 9 do curso básico de eletrônica. No vídeo de hoje vamos colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado na aula de número 8. Mostrarei para vocês qual a função do resistor. Para você que já assistiu o vídeo 8, deve estar lembrado que lá nós fizemos o desenho da caixa d'água, um cano, uma planta que seria regada pela água e um pedacinho de colchão, onde a nossa caixa d'água era uma bateria, o nosso colchão era uma resistência e a nossa planta era uma carga, um LED, um motor ou qualquer outra coisa que precisasse desta água. Então aqui na aula 9 nós vamos montar o circuito eletrônico equivalente para entender como é que funciona tudo isso aqui. Montaremos e faremos as devidas medições, conforme prometido na última aula. Para essa montagem, nós precisaremos da caixa d'água, que é a nossa bateria. Precisaremos da nossa plantinha, que será um LED. Precisaremos de um resistor para simular o colchão. E aí já iremos aproveitar para retirar o LED desta placa e também este resistor. Então você vai aprender nesta aula como remover estes componentes, pois é com eles que faremos a nossa montagem prática e utilizaremos nossos aparelhos para fazer as devidas medições. Além do LED, da bateria e do resistor, precisaremos ainda de um pedaço de fio, pois ainda não utilizaremos a plaquinha de protoboard, que será explicada em aula posterior. Para estar removendo estes componentes, nós precisaremos de um ferro de solda de 30 watts. Esse meu é de 34 watts. O suporte para segurar o ferro de solda, pois ele vai ficar muito quente. Precisaremos de um sugador de solda, que é esse aqui. Você aperta e ao acionar esse botão, a mola puxa ele de volta para cima e faz uma sucção nesse bico. Então, acionou, apertou, ele puxa. Para facilitar o serviço, é importante que você tenha também uma esponja vegetal, que é específica para esse tipo de serviço. Ela custa algo em torno de R$2. Ela vem fina, como um pedaço de papelão, e ao colocar ela na água, ela absorve uma quantidade de água e fica inchada. Então você vai colocar ela aqui no suporte, e quando o seu ferro estiver quente, você vai limpando
a ponta dele aqui na esponjinha. Com o ferro limpo, as coisas ficam bem mais fáceis. Se você já tem um sugador, é preciso que você compre também uma camisinha, que é uma borrachinha como esta. Essa borrachinha nós colocaremos na ponta dele, e aí a ponta fica flexível. Quando você for sugar a solda do componente, esta borrachinha vai cobrir toda a pontinha do terminal do componente e vai melhorar a sucção. Sem ela, tudo fica muito mais difícil. Essa borracha é uma borracha própria, resistente ao calor, pois quando eu derreter a solda, esse terminal vai estar muito quente. Então vamos lá, pessoal, conforme já explicado, vamos remover o LED e o resistor. Para isso nós colocamos o nosso ferro de solda na tomada e aguardamos ele aquecer por 5 minutos. Então, pessoal, esse ferro é chamado ferro de solda. Existem várias marcas e modelos. Por que utilizar o ferro de 30 watts e não de 60? É porque estas trilhas, elas são muito fininhas. Então, se você joga um excesso de calor aqui, ela pode arrancar, ela pode soltar da placa. Se você já tem prática, se é rápido, você pode utilizar o ferro de 60 watts. Mas se você está aprendendo, o ideal é que você compre o ferro de 30 watts. Vou mostrar para vocês aqui, aproveitar essa placa quebrada, para tentar mostrar como essa trilha ela é fina. Ó, tem um pedaço de trilha aqui suspensa, ó. Vem aqui, ó, ela é fina como uma folha de papel, como se fosse uma folha de papel metálica. Então, se você joga excesso de calor aqui, nessa aqui que é grande, não teria problema. Mas se você pega uma trilha fina como estas aqui, ó, parece um fio de cabelo, você pode suspender a trilha devido ao excesso de calor. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que a ponta do ferro de solda, ela não pode ser lixada, tá? Ela vem de fábrica com uma proteção, e aí com o tempo essa proteção ela estraga e você tem que substituir. Você levanta esse parafuso aí, ó, da pontinha, solta ele, compra outra ponta de solda e coloca no lugar. Então não adianta você estar lixando. Se você lixar, você vai tirar a proteção que existe na ponta de solda e sua solda vai ficar muito mais difícil de ser feita. Então, aquecer o ferro de solda durante 5 minutos, vem aqui, dá uma limpada nele, ó, na esponjinha, não é no bombril. Limpou, ela vai ficar brilhosa. Depois que ela tá brilhosa, você vem com uma solda, um pouquinho de solda e trisca na pontinha dele, para você poder iniciar o trabalho de soldagem ou dessoldagem de um componente. Sem fazer isso, tudo vai ficar muito mais complicado.
Então, o primeiro componente que nós vamos retirar é o LED. Eu vou virar a placa, identifico os terminais dele. São esses dois aqui, pessoal, ó. E aí você encosta o ferro de solda. Ao encostar o ferro de solda, a solda no terminal dele vai virar como se fosse um líquido. E aí você vem com o sugador, coloca em cima e faz a sucção. E aí o componente já cai por conta própria. Tá aqui o componente, ó. O nosso LED. Vou tirar agora o resistor. O resistor que iremos tirar é esse. Então eu coloco o dedo sobre ele, viro a placa e identifico onde está os terminais através do posicionamento do meu dedo. Então os terminais dele são esses dois pontinhos aqui, ó. Esses dois pontinhos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o LED. Vou lá na esponjinha, limpo meu ferro de solda. Vez ou outra você tem que estar limpando. E aí vem nos terminais do componente e faz a mesma coisa. Encostou o ferro, virou o líquido, você remove a solda. Tentar dar um foco aqui. Eu vou no outro terminal. Encostou, demorou um pouquinho, virou líquido, puxa. Então o componente já caiu, ó. Tá aqui o nosso componente. Resistor. Caso eu tivesse soldando, era o processo oposto, pessoal. Vamos supor aqui que esse fosse o novo. Esse mesmo que caiu aqui fosse um resistor novo, que eu estivesse substituindo. Então eu ia virar a placa, colocar ele lá nos furinhos. E aí eu abro as perninhas dele aqui do outro lado, ó. As perninhas dele tá bem aqui, ó. Abre um pouquinho para um lado, abre outro pouquinho para o outro, para ele ficar fixo aí. E agora eu venho com a solda nova, limpo a ponta de ferro novamente, ó, sempre limpando. Vez ou outra você vai ter que estar limpando. Vem para o componente, triscou, aqueceu um pouco. E aí você vem com a solda e trisca nos dois ao mesmo tempo, ó, tanto na terminal do componente como no ferro de solda. Ela vai virar um líquido, vai derreter do outro lado do mesmo jeito, ó. Aqueceu um pouquinho, vem com a solda e trisca no encontro dos dois. Não é só no ferro de solda e nem só no componente, é no encontro dos dois. E aí você já tem o componente soldado novamente, tá? Observe que a solda está brilhosa, está limpa, não ficou uma solda preta, porque todo momento eu estou limpando o ferro de solda na minha esponjinha. Tudo bem? Então vou remover ele de novo para a gente poder fazer a nossa montagem. Vou dar uma pausa no vídeo para que ele não fique muito grande. E vou remover ele novamente.
Não, pessoal, não vou dar pausa no vídeo não. Eu dei um zoom aqui no celular para mostrar de novo para vocês aqui, ó, a remoção dele novamente. Então vamos lá. Limpou o ferro de solda. Vai soldar limpa, vai remover limpa. Com triscou lá na perninha do componente. Virou um líquido, suga o líquido. Do outro lado, a mesma coisa. Triscou, vem com o sugador e nosso componente já está solto. Caso ele não caia sozinho, é só virar a placa e puxar ele com a mão. Tá aqui, ó, já tá solto. Então agora a gente vai testar eles para saber se estão bom, para poder realizar a nossa montagem. Para testar é muito simples, pessoal. Resistor, ele é medido na escala de resistência. Se você está com multímetro digital, que é este aqui, ó, a escala de resistência ela tem este símbolo aqui. Então, para medir o nosso resistor, nós vamos colocar o seletor bem aqui, ó. Então, tá lá. Esse resistor, as cores dele é marrom, preto, vermelho, tá? A maioria dos resistores possui esses anéis coloridos e eles indicam o seu valor. Em aula posterior eu ensinarei a vocês como fazer a leitura desse código de cores, como identificar cada número e saber qual o valor do resistor através destes anéis coloridos. Este aqui é um resistor marrom, preto, vermelho, que quer dizer um resistor de 1000 ohms. Esse valor pode variar um pouco para mais ou para menos. Ou seja, na hora de medir ele aqui, ele pode dar um valor um pouco maior ou um pouco menor. Existem resistores de vários valores, desde valores pequenos, como 0,1 ohms, até valores grandes, como 300 ohms. Existe resistor de 1000 ohms. Existe resistor de 1 milhão de ohms. Sempre que eu chego na casa dos 1000, eu começo a utilizar a letra K. Então, quando eu falo que eu tenho um resistor de 1K, quer dizer que eu tenho um resistor de 1000 ohms. Se eu falo para você que eu tenho um resistor de 27K, quer dizer que eu tenho um resistor de 27.000 ohms. Na casa do milhão, nós utilizamos a letra M. M de mega. Então eu posso ter um resistor de 3 mega. E 30 mega, que quer dizer 30 milhões de ohms. Este resistor que nós vamos medir aqui, ele é um resistor de 1000 ohms, ou seja, de 1K, porque K significa 1000. Então vamos medir ele aqui no aparelho e pode ser que dê um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque todo resistor tem uma margem de tolerância.
Então, uma vez que eu escolhi aqui a escala de medir resistência, que é essa ferradurazinha aqui, então eu pego o resistor, seguro em um terminal, pressionando ele com uma das ponteiras no meu dedo aqui, ó, para firmar ele. Com a outra ponteira, sem triscar no resistor, eu trisco na outra ponta. E ele vai começar a medição. Observe que lá no meu aparelho deu 0,988K. Ou seja, um resistor que está dando 988 ohms. Vou tentar melhorar a posição do aparelho para que você consiga ver que lá do lado do último 8 tem a letra K. Aí, gente, ó. Esse ponto quer dizer 0, viu? Ponto 988, então 0,9K, que é quase 1K, ou seja, 988 ohms. Tudo bem? Então o resistor ele está bom. Caso desse um valor muito alto ou não desse nada, o resistor estaria estragado. Pois se não desse nada, se aparecesse o que está aparecendo aí agora, é porque o resistor estaria aberto. Ou seja, dentro dele ele estaria rompido, como se fosse um fusível queimado. Já se desse um valor muito alto, muito diferente do que ele teria que dar, aí nós diríamos que o resistor está alterado. Em qualquer um dos casos, o resistor teria que ser trocado por um novo. Agora que o resistor já foi testado, chegou a hora de nós verificarmos o nosso LED, para saber se ele está funcionando. Este é um LED comum, na cor vermelha, e internamente ele possui este formato aqui, ó. Tem um chanfrado pequeno e possui um chanfrado maior lá dentro dele. Este chanfrado pequeno, se você olhar para dentro do LED, ele é o terminal positivo. Já esse chanfrado grande é o nosso terminal negativo. Portanto, quando eu fizer a ligação, eu tenho que me atentar para que o positivo da bateria esteja conectado ao terminal positivo do LED, enquanto o negativo tem que estar ligado ao negativo do LED. Pois se isto não ocorrer, o nosso LED não vai acender. Então, antes de fazer a montagem, eu vou testar para ver se o meu LED, se ele está funcionando. Então, para isso, eu vou pegar um multímetro analógico, pois o multímetro digital não conseguiria fazer ele acender. Vou utilizar aqui a escala vezes 1 e vou colocar as ponteiras no LED. Então, o teste é semelhante ao do resistor. Seguro numa ponta e com a outra eu vou apenas triscar no LED. Se não acender, eu inverto a ponteira dos terminais aqui do LED. Eu troco as perninhas dele de lugar.
e tento novamente, ó. Observe que agora ele já está acendendo, o que mostra que o nosso LED está funcionando. Tudo bem? Agora que já testamos o resistor, o LED, vamos testar a nossa bateria. Para aqueles que vêm acompanhando o nosso curso desde o início, já consegue entender que a bateria tem uma tensão contínua. Por isso, deve ser medida na escala de tensão contínua. Então, pessoal, para fazer esta medida, utilizando o multímetro digital, é muito simples, tá? Aqui no aparelho, nós temos a escalinha, ó, que tem a letra V, um V com um traço reto e um V com um tio. Esse V com o desenho do tio mede a tensão alternada. O V com tracinho reto, que é esse aqui, ele mede a tensão contínua. Se você está assistindo esse vídeo agora e não sabe o que é a tensão alternada, tensão contínua, corrente alternada, corrente contínua, a frequência, então você volta lá para o início do curso e comece a assistir os vídeos na sequência correta. Então, uma vez que minha bateria é uma fonte de tensão contínua, eu vou ter que utilizar este V da linha reta. Eu vou colocar meu seletor aqui para fazer a aferição. Então a ponta vermelha tem que ir no polo positivo e a ponta preta no polo negativo. Então é isso aqui, pessoal. Posicionou. Vamos fazer a medida. Ponta vermelha de um lado, ponta preta do outro. E eu vou segurar para mostrar para vocês, ó. Minha bateria ela tá dando 13,1 volts, tá? Porque ela tá com carga. Ela podia dar 12 volts, 11,5 volts, dependendo da quantidade de carga que tem dentro dela. Para fazer essa aferição com o aparelho analógico, eu teria que ver o seguinte, ó. Aqui no aparelho analógico, eu tenho toda uma escala chamada ACV, A de alternada, tá? E V de volts, então volts de tensão alternada, que seria toda essa escala vermelha aqui, ó. E tenho DCV, D de direta, de contínua, ou seja, tensão de corrente contínua. Então aqui é para medir tensão contínua. Todo esse laço que ele fez com a linhazinha branca aqui, ó, é a escala de tensão contínua. Esse laço que ela fez com a linha vermelha é a escala de tensão alternada. Então observe que dentro do laço eu tenho os valores 0,5, 2,5, 10, 50, 250 e 1000. Então o valor selecionado vai ser de acordo com aquilo que eu vou medir. Se eu tenho uma bateria de 12 volts para medir, logo eu não poderia usar o 0,5, nem o 2,5 e nem o 10, porque eu sempre tenho que utilizar um valor maior. No meu caso, eu teria que utilizar o valor 50. Então seria aqui. Se eu fosse medir uma coisa que tivesse 5 volts, aí eu teria que usar a escala de 10, porque 10 é maior do que 5.
Se eu fosse medir alguma coisa que tivesse 200 volts contínuo, eu utilizaria a escala de 250 volts, porque 250 é maior que 200, que é o que eu iria medir. Já a escala de tensão alternada, a mais utilizada quando se trabalha com elétrica residencial e predial, nós temos os valores 10, 50, 250 e 1000. Então, se eu fosse medir uma tomada, a tomada no meu estado mede aproximadamente 220 volts. Se eu estivesse em São Paulo, seria 110 volts. Então, teria que utilizar a escala de 250, porque ela é maior do que 220 e maior do que 110. Como a aula já está ficando muito grande, vou mostrar para vocês as outras escalas em aulas seguintes. Por enquanto, aprenderemos apenas a escala de tensão contínua. Então, selecionamos aqui a escala 50, porque 50 é maior do que 12. E na hora de escolher a régua, observe que tem uma sequência aqui, ó. Uma régua com sequência 0, 2, 4, 6, 8, 10. Abaixo dela eu tenho uma outra sequência, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Abaixo dela eu tenho outra escala que é 0, 50, 100, 150, 200, 250. Então veja bem, a régua a ser olhada na hora de medir tem que bater com a escala selecionada. Portanto, se eu escolho aqui 50, eu tenho que escolher uma régua cujos valores condizem com o número 50, que seria no caso 0, 10, 20, 30, 40, 50. Se eu coloco aqui na escala de 10, aqui embaixo, então lá em cima o meu aparelho, eu teria que olhar para a sequência de 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Se eu escolho a escala de 250, eu já teria que usar a numeração de baixo aqui, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 250. Se eu escolho 1000, e agora, titio, como é que vai ser? Já que lá não tem 1000. Aí é que está o segredo, pessoal. O 1000, o desenho se parece muito com 10. Então, por ele se parecer com 10, eu vou olhar para a escala de 10, que é 0, 2, 4, 6, 8, 10. Porém, ela não vale mais 10. Ela vale 0, 200, 400, 600, 800, 1000. Se eu uso a escala de 2.5, aqui no meu seletor, o número que mais se parece com 2.5 é justamente o 250. Porque se eu botar um ponto bem aqui, fica 2.5. Então essa escala, ela deixa de ser 250 e passa a ser uma escala de 2.5, que seria 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Eu tenho que compreender o olhar correto para a régua. Se eu uso aqui o 0,5, qual o número lá que mais parece com 0,5? Seria o 50, graficamente o 5 de 50. E só que o 50 deixa de ser 50. Ele passa a ser, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3,
0,4 e 0,5. Eu acredito que a esta altura você já deve ter pego a malícia. Quando eu mudar a escala, eu tenho que mudar também o meu olhar, a minha forma de olhar aqui para o aparelho. Para que você não fique confuso, toda a explicação ministrada foi dada com esses números aqui do meio. Mas observe que existe dentro do aparelho um espelho, um pequeno espelho, e acima do espelho nós temos uma outra régua. Observe que essa outra régua tem um desenho da ferradura. Tem um desenho da ferradura de um lado e o desenho de uma ferradura do outro lado. E isto mostra que essa escala de cima nada mais é do que a minha escala de resistência, que é a que mede resistor. E aqui embaixo, na minha seleção, eu também tenho o conjunto que mede resistência. Ele está aqui, ó. Olha o desenho da ferradura aqui, ó. Tá? Observe que existe um laço que pega desde aqui, vem o laço e vem até aqui. Então nós temos, ó, vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K, que quer dizer 1000, e vezes 10K, que quer dizer 10.000. Então, se eu for medir um resistor de 100 ohms e eu selecionar aqui o vezes 1, esse vezes quer dizer multiplicação, pessoal. Então, se eu coloco aqui no vezes 1, quando eu medir, o meu aparelho vai ter que dar na casa do 100. Porque 100 vezes 1 igual a 100, que seria o valor do resistor. Mas vamos supor que eu meça esse mesmo resistor utilizando a casa do vezes 10. Então, resistor de 100 ohms sendo medido na casa do vezes 10. Qual o número que vezes 10 dá 100? Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, se eu coloco aqui, lá no meu ponteiro, teria que marcar 10. Teria que marcar aqui, ó, que 10 vezes 10, 100. E se eu colocasse aqui no vezes 100, medindo o mesmo resistor com valor 100 ohms? Então, na hora de fazer a medida, ele daria no 1, que 1 vezes 100 dá 100. Utilizando a escala de vezes 100, se eu vou medir um resistor de 1000, logo lá na minha régua vai dar 10, porque 10 vezes 100 dá 1000. Então, em outras aulas, eu vou explicar mais sobre este aparelho. Por enquanto, o nosso objetivo aqui é apenas medir a tensão contínua de uma bateria. Então, vamos selecionar aqui a escala de 50. Vamos olhar para a régua equivalente aqui embaixo, que é a casa dos 50, e vamos fazer a medição. Então, ponta vermelha no positivo da bateria e ponta preta no negativo. Tá lá, gente. Olha lá. Então, na sequência dos 50 tem 0, 10, 20, 30, 40, 50. E o ponteiro tá dando aí, ó, entre o 10 e o 20. Tá marcando aproximadamente 15 volts. Por que, titio, que o outro aparelho marcou 13 e esse está marcando 15? Isso vai dar sensibilidade do aparelho, tá? Quanto mais barato,
menor a sensibilidade e maior a diferença na hora de fazer a medição. Pessoal, é o seguinte, a aula número 9, ela está ficando muito grande. Por conta disso, nós vamos montar o nosso circuito eletrônico com o LED, o resistor e a bateria apenas na aula 10. Mas antes de encerrar a aula número 9, eu vou mostrar para vocês como medir a resistência no multímetro analógico. Haja vista que eu expliquei apenas no multímetro digital. Digital é muito simples, selecionou a escala de resistência, coloca a ponteira de um lado e a outra ponteira do outro, e ele vai mostrar o valor do resistor. Aqui eu tenho que selecionar qual multiplicador que eu vou utilizar, e antes de fazer a medida, eu tenho que zerar o aparelho. O que seria zerar o aparelho? Seria isso aqui, ó. Você seleciona, vamos escolher aqui o vezes 1. Aí eu vou triscar as duas pontas aqui, segurar elas. E eu vou ter que mover aqui, ó. Observe que ele não zerou o ponteiro, ó. Então, se eu meço o resistor, se eu meço o meu resistor sem zerar, tudo isso aqui ia dar diferença no valor. Então, toda vez que eu vou utilizar a escala de resistência do multímetro analógico, eu tenho que triscar as ponteiras, segurar e zerar. E como é que eu zero? É girando esse botão aqui, ó, rodando ele, ó. Ó. Observe que o ponteiro lá tá mexendo, ó. Gira para um lado, ele mexe, gira para o outro, ele zera. Ele zera a escala. Então, zerei a escala e agora sim eu poderia fazer a aferição. Essa escala de vezes 1, ela é muito baixa para medir um resistor de 1000. Que o 1000, ele está muito longe, está por aqui, ele começa daqui, ó. 0, 1, 2, aí vai crescendo. Então, se eu botar aqui, ele vai ficar muito ruim para fazer a leitura. Ó. Onde o ponteiro bateu lá. Então, o ponteiro quase não sai do lugar, porque o 1000 está lá no cantinho. Então, é por isso que existe o multiplicador. Então, se esse resistor é vezes 1000, o melhor a ser utilizado seria uma escala de vezes 100. Ó, vamos colocar na vezes 100 aqui. Vezes 100. Então, qual o número que vezes 100 dá 1000? Então, dá 10. Então, como eu mudei a escala, eu tenho que zerar novamente o aparelho. Ó, que está muito abaixo do zero. Então, eu tenho que zerar, botar em cima do zero certinho, para poder tirar a medida. Então, vamos lá. Vezes 100, então dá... Ó, praticamente em cima do 10, ó. Então, tá dando 900 e alguma coisa. 980. Que foi o que foi medido lá no outro aparelho. Que 9 ponto alguma coisa vezes 100 dá 900. Se eu colocar na escala de 1K, ou seja, vezes 1000, ele tem que dar aproximadamente em cima do 1. Então vamos zerar a escala. Vamos ver se ele vai dar em cima do 1. Vamos lá, pessoal. Em cima do 1, ó. Então o valor a ser lido vai depender do multiplicador. Tranquilo? Vamos encerrar a aula 9, porque já ficou muito grande. E na aula 10 a gente continua a desenvolver esta linha de raciocínio. Infelizmente não foi possível fazer a montagem, que se eu fosse fazer nesta aula, o vídeo ficaria muito maior do que já está. E eu não queria perder a oportunidade de mostrar para vocês como é que
remove o componente, como é que solda o componente, qual o ferro de solda utilizar, qual a espuma, mostrar como se usa o sugador. Tudo isso foi mostrado nesta aula. Portanto, valeu a pena ter deixado tudo para a aula 10. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o joinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço. Tchau, tchau.